Muito bom dia, pessoal. Agradeço mais uma vez a presença de todos que estão acompanhando essa semana de webinários aqui especial que a SolarEdge está fazendo, voltado para os nossos produtos da linha residencial. Então, quem teve a oportunidade ontem acompanhou a apresentação do Juliano, né? Então, mostrando alguns recursos, alguns cálculos do LCOE e como que aumentar a receita, né, com sistemas fotovoltaicos. E hoje essa apresentação também vai de encontro, né, com mais informações, mais recursos para você poder fornecer para o seu cliente, melhorando assim a, a interface do sistema, o relacionamento do seu cliente com o produto e também oferecendo mais possibilidades de negócio para você. Tá bom? Então, o foco da apresentação hoje, a gente vai falar sobre medidor de energia e também automação residencial. Tudo isso já disponível, integrado em todos os produtos da SolarEdge. Então, vamos iniciar aqui. E também, durante a apresentação, como de costume, fiquem à vontade para encaminhar as perguntas aqui, através da plataforma. Conforme o andamento da apresentação, se for alguma pergunta pertinente ao tema e que já estiver relacionado com o que a gente falou, a gente já responde, se não, mais ao fim, a gente vai reservar um tempo para esclarecer essas dúvidas. Antes de iniciar, só apresentar o time, né? Então, nosso gerente comercial regional da América Latina é o Tomer Corém. Nós temos também aqui o pessoal do time de suporte, então suporte técnico dedicado aí a nível Brasil, esperando a sua ligação para poder te auxiliar, tirar dúvidas e tirar a melhor performance do seu equipamento. É só entrar em contato com o 0800 528 1001. Nosso time vai estar lá disponível para poder te auxiliar. Eu sou Maurício Ritter, trabalho também no suporte e que vou estar apresentando para vocês hoje. E do time comercial, também tem o Juliano e o Gilberto, que vão estar disponíveis também nos contatos para te auxiliar. E nossos grupos do WhatsApp, é sempre legal participar dos grupos lá, onde nós fazemos toda a divulgação, compartilhamos novos materiais, informamos novidades. Então é sempre legal estar antenado nos grupos, né? Só entrar em contato com algum desses telefones aqui, pode pedir para adicionar que a gente te adiciona e vai ser bem bacana acompanhar o dia a dia também o que a SolarEdge faz aí no mercado. Então, de forma geral, se você está conhecendo agora a SolarEdge, então é o primeiro webinar que você está assistindo, talvez, é sempre bom fazer um resumo, né? Quando a gente fala de SolarEdge, a gente está falando de um produto inovador, né? A SolarEdge tem alguns pilares, alguns diferenciais tecnológicos, sempre que a gente compara, né, as características do que a gente tem no mercado hoje, né, com o produto da SolarEdge você vai conseguir mais energia, né? Então consegue uma maior geração, controlando a nível de módulo, eliminando mismatch. Você vai conseguir também ter um menor custo de OEM, né, que é operação e manutenção. Então é sempre importante também pensar no pós-venda. Na apresentação de hoje a gente vai falar também alguns recursos que vai te auxiliar, né, nesse relacionamento com o cliente após a instalação. Né? Então, com o sistema, como você tem análise a nível de módulo, uma análise bem completa remota, você consegue acompanhar tudo que está acontecendo no seu sistema. Segurança aprimorada, né? Então, quem já conhece nossos sistemas sabe que os otimizadores têm uma característica de segurança, um dispositivo chamado Safety, que vai reduzir a tensão do otimizador para 1 volt, trazendo ele para nível de segurança sempre que o sistema não estiver operando. Né? Então ele é seguro tanto durante a instalação, na manutenção, em eventuais problemas que você possa ter, um eventual combate a incêndio ou qualquer outra emergência. Então é sempre importante também, desde o momento da escolha do equipamento, sempre ficar atento, né, na questão de segurança. E também o design flexível que a SolarEdge oferece, então você consegue utilizar o máximo de espaço do telhado, utilizar telhados complexos, com obstruções, e lembrando que a gente nunca sabe o futuro, né? Então o que pode acontecer amanhã, uma eventual troca de painel, um obstáculo que antes não tinha, um sombreamento que não era previsto. Então a tecnologia vai te auxiliar com todos esses benefícios já incluso no produto por padrão. Então são nossas vantagens competitivas aqui desde a seleção. O foco dessa semana que eu comentei são os inversores residenciais, então a gente vai falar agora de alguns recursos que você pode adicionar. Alguns dos recursos, por exemplo, o medidor de energia, podem ser utilizados também nos inversores trifásicos, tá? Mas hoje o foco aqui nesses produtos. Então a gente tem a linha 8 de Wave, né? Então nosso inversor para a linha residencial, 3,68 kW, 6 kW e 9,2. Ele permite um oversizing aí de até 55%. Então é um inversor que tem uma característica bem legal. E ele permite esse oversizing porque é uma tecnologia inovadora, né? A SolarEdge desenvolveu uma nova tecnologia patenteada e ela tem uma maior eficiência, então ela dissipa menos calor, podendo o produto então ser menor, mais compacto e permitindo um oversizing bem interessante para os seus projetos. E também tem a nossa linha de inversor com carregador veicular,
né? Então ele tem a mesma tecnologia Heat-Wave, que a gente verificou aqui do lado esquerdo, e esse inversor ele tem uma saída para carregamento de veículo. Então você consegue tanto fazer a geração de energia quanto carregamento do seu veículo e utilizar essas funções. Isso é um assunto para outro dia também em maiores detalhes, mas a gente tem esses produtos no portfólio. E os otimizadores que vão estar sempre presentes na nossa tecnologia. Embaixo você tem alguns modelos, né? Então atendendo todo o range de painéis que a gente tem no mercado. E o portal de monitoramento gratuito incluso também para você poder acompanhar a geração a nível de módulo. Então, essa aqui é uma visão geral sobre nossos produtos. Pessoal, antes da gente entrar e falar sobre medidores de automação residencial, né, a gente chama de Smart Energy, é importante a gente também ver como que é a evolução do mercado e algumas características. No momento, quando a gente fala de sistemas fotovoltaicos, basicamente a gente está falando de inversores, módulos, no caso da SolarEdge também os otimizadores que fazem parte da nossa tecnologia. Porém, o mercado evolui de forma rápida, né, e as necessidades do cliente também. Então, é muito comum você ver o cliente utilizando energia fotovoltaica e no futuro já pensando em ter um veículo elétrico e também adicionando um ar-condicionado, adicionando outras funcionalidades, outras coisas que ele não tinha na residência dele antes. É fácil a gente ver essa evolução quando a gente olha para trás, por exemplo, né? Então, como mudou o nosso comportamento de consumo, como tem crescido a quantidade de eletrônicos e itens na nossa residência em geral. E isso traz uma demanda do mercado, então ele requer mais opções e também mais inteligência. Então, o inversor deixa de ser aquele equipamento que só gera energia, né? Então, para a gente abater a energia da fatura, mas começa a se tornar uma central de inteligência. Então é importante que você tenha no seu equipamento toda essa capacidade que você tenha de adicionar novos componentes, de fazer novas configurações. Então ele tem que ser um equipamento inteligente e integrado. Então é interessante trazer esse conceito também à tona, tanto para você já implementar na cultura da empresa e nos seus projetos, desde o momento do projeto, da concepção, já tem em mente que esse mercado vai evoluindo, a gente ainda está no mercado brasileiro já evoluiu bastante, já cresceu bastante, mas ainda tem novas oportunidades e novas ideias. E isso traz sempre também novos desafios e também novas oportunidades. Então, você antes vendia um sistema que ia ser instalado, esse relacionamento com o cliente ia ser basicamente só acompanhar, depois fazer uma limpeza de painéis e sem ter muito controle disso. E com essas novas funcionalidades, você consegue ter um relacionamento muito legal e gerar novos negócios. Então, você vai instalar um sistema e depois continuar gerando negócios, melhorando a performance do sistema, melhorando a utilização da energia gerada, trazendo mais inteligência que seu cliente com certeza vai gostar também de ter tudo isso integrado. Basicamente, quando a gente fala de geração de energia ou das energias que vão ter, a gente fala de uma característica chamada balanço energético. Hoje, com o inversor tradicional, ou inversor da SolarEdge sem os recursos adicionais, você tem informação de produção de energia. Né? Então, quanto o meu sistema gerou de energia naquele dia. E esse é um gráfico, né, o gráfico típico de geração, onde eu tenho de manhã uma menor geração, ela vai aumentando, meio-dia é o máximo de geração e depois vai reduzindo. Então, essa aqui é a produção. Essa informação basicamente que eu tenho a nível de inversor e também, no caso da SolarEdge, a nível de otimizadores. Eu tenho a geração individual de cada módulo ou a cada dois módulos no sistema. Porém, existem mais energias ali naquele sistema que você precisa identificar. Por exemplo, eu tenho também o que eu consumo da rede e também o meu alto consumo. Então, se a gente olhar essa linha nova que apareceu, ela é o consumo geral, né? Então, eu tenho tanto o consumo que está em cinza quanto está azul escuro, é o que eu estou consumindo no local da instalação. Porém, quando cruza as informações, quando eu estou gerando e também consumindo, então eu tenho um alto consumo. Então, já gero e já consumo, então esse valor não passa pelo relógio da concessionária. Então é importante entender que nesse fluxo eu não tenho o controle se eu não tiver uma medição. Então eu sei quanto eu estou gerando, mas não sei quanto estou consumindo. Pelo relógio da concessionária, normalmente só vai passar o que você consumiu da rede, então essa linha cinza. Mas essa linha do alto consumo, quanto seu cliente, quanto aquela instalação consumiu ali? Isso fica um valor em aberto. Então, a gente sabe, né, quem tem experiência no mercado sabe bem que o cliente tem um perfil, depois de instalar um sistema fotovoltaico, de aumentar um pouco o consumo, então ele percebe que agora está gerando energia, está batendo o valor da conta, então começa a comprar ar-condicionado, aquecedor no inverno, né? E aí começa a consumir maior energia e você não tem essa informação, porque você simplesmente sabe só quanto está gerando, não quanto está consumindo. Então entender o balanço energético ele é uma grande vantagem competitiva, é um grande auxílio também para gerenciar essa energia. Então quando a gente fala de qualquer coisa de controle, a gente precisa medir.
né? Então eu só controlo se eu meço. Por isso que é importante, por isso que a gente vai falar dos medidores. Então, na prática, se eu olhar um sistema, né, aqui é um monitoramento via celular da SolarEdge, eu estou vendo na minha tela inicial aqui a geração do inversor, né, quanto que o inversor produziu. É um gráfico típico aqui de produção e ali em cima a produção instantânea do inversor. E essas são as informações basicamente que a gente tem hoje. Com o medidor de energia, então adicionando esse acessório, a gente vai falar mais à frente sobre ele. Adicionando esse acessório, a gente vai ter o fluxo em tempo real, então eu sei quanto eu estou produzindo, quanto eu estou consumindo e quanto eu estou injetando na rede, né? São esses três gráficos aqui em cima, essas imagens que a gente está vendo. Eu sei também a produção do sistema, então se ele está autoconsumindo ou exportando, e também sei o consumo da instalação. Então eu sei quanto eu estou autoconsumindo e sei quanto que eu estou colocando na rede. Então eu tenho todo o balanço energético, consigo identificar o perfil dessa instalação. E também tem um gráfico do balanço energético, que é a produção, geração e o autoconsumo, similar àquele gráfico que eu mostrei anteriormente. Aqui é um gráfico mais realista mostrando o que acontece na prática mesmo, né? Então é interessante entender esse perfil. Para ter essa diferença de visualização, basta adicionar esse acessório que é o medidor de energia que a gente vai abordar aqui na apresentação à frente. Isso dá vários recursos, você consegue interpretar como que é o consumo do seu cliente, o perfil de consumo, se ele consegue trazer as cargas para o horário de geração para aproveitar mais ainda essa geração. Você consegue até verificar, por exemplo, se ele está precisando de um sistema maior, né? Fazer um retrofit, uma ampliação no sistema, pois agora ele está consumindo mais energia do que tinha sido previsto no projeto. Então, todas essas ferramentas vão te auxiliar também no pós-venda e gerar novos negócios. Legal. Então a gente vai falar agora um pouquinho sobre os medidores inteligentes da SolarEdge, né? Nós temos esses dois modelos, eles têm as mesmas funcionalidades, então só muda esteticamente. É sempre bom verificar qual o seu distribuidor tem disponível. A gente vai verificar a interface dos dois, tá? Então, eles podem ser utilizados para aplicações residenciais e comerciais. Ele permite medir potência e energia do sistema fotovoltaico e ele vai realizar as medições, né? A gente vai ver um pouquinho os detalhes, mas basicamente a medição que ele vai fazer depende de onde você colocar o ponto de medição. Então, onde você instalar o medidor, ele vai ter uma funcionalidade. Então, eu posso medir produção, por exemplo, só, posso medir consumo, exportação e importação. Isso depende do local que eu instalo ele, mas ele tem todas essas possibilidades. E ele pode ser utilizado em redes mono, bifásicas ou trifásicas. A gente sabe que no Brasil a gente tem o desafio, né? A gente tem bastante tipos de rede, dependendo do local do Brasil que você está, e ele pode ser bem flexível. Então, basicamente, a gente tem dois modelos, um que atende 380 a 220, um que atende 220 a 127. Né? Então, de acordo com a característica da instalação, você vai selecionar um ou outro e conectar. Por exemplo, uma fase e um neutro, uma fase e neutro, depende da sua região, mas ele atende todas as redes que a gente tem no Brasil. E é necessário adicionar os transformadores de corrente. A gente tem um slide aqui só sobre os TCs, para mostrar as características, mas é ele que faz a medição de corrente e você conecta no equipamento para ele ter essa medição. Legal. Então, quais são as aplicações? Uma das aplicações desse medidor é você colocar ele na exportação e importação. Então, novamente, o que define a função do meu medidor é o ponto que eu vou instalar o TC. Tá vendo que nesse caso o meu TC está instalado aqui na entrada da rede, né? Então seria ali no padrão de entrada da instalação, numa instalação típica residencial. Fazendo a medição nesse ponto, eu sei tudo que entra e tudo que sai da instalação. Então eu consigo ter esse balanço energético aqui do sistema. Eu estou aqui também com o medidor num painel elétrico, ele vai ser instalado normalmente. O TC vai ser instalado aqui nesse ponto de entrada. Ele vai, quem nunca viu um TC, tem várias opções de TC, tem alguns que são bipartidos, então você simplesmente encaixa ele ao redor do cabo, então não precisa nem desconectar o cabo. Se ele tiver um corpo sólido, né, é um corpo único, você normalmente tira o cabo, passa por dentro do TC, mas é bem simples a instalação também. E aqui eu vou fazer a medição desse sistema. Deixa eu colocar essa ferramenta só para mostrar, dar uma ideia de fluxo. Quando a gente fala da medição de energia, eu coloquei ele nesse ponto. Então, como funciona na prática? Imagina que meu inversor está gerando aqui 10 kW, tá? Só para utilizar um número redondo para ficar mais fácil a gente dar um exemplo.
Então, estou gerando aqui 10 kW. Esses 10 kW, eles podem ir para dois locais aqui. Ou ele pode ser autoconsumido pelas cargas, então já gero e já consumo, ou ele pode ser injetado na rede elétrica. Nesse caso, eu tenho o medidor da concessionária e essa energia que eu vejo na minha fatura, é a energia que passou por aqui, que eu vou saber quanto que foi injetado, quanto foi consumido se vier nesse fluxo. Agora imagina que eu tenho esse fluxo dinâmico, né? O tempo todo muda, então tem horas que eu estou autoconsumindo, tem horas que eu estou injetando. Como que funciona? O medidor ele está fazendo a medição desse ponto para os dois sentidos, então ele sabe quanto foi injetado na rede, quanto foi consumido, e o inversor sabe quanto produziu. Então eu produzi 10 kW, está vindo aqui para as cargas, vamos supor 5 kW de consumo, e está vindo para a rede os outros 5, né? Então 5 para cá, 5 para cá, fechou a conta aqui dos meus 10. O que o medidor faz? Ele sabe que você instalou nesse ponto, então ele vai fazer uma conta. Se eu tenho 10 e passou por mim 5, isso quer dizer que a carga consumiu 5. Tá? Então é isso que a gente vê no monitoramento. Por isso que é importante identificar o ponto de medição que você vai colocar para que ele faça a conta correta. Nesse caso, ele vai estar fazendo aqui o que passou por ele, né? Ele vai subtrair o que o inversor produziu e vai saber quanto foi para as cargas. Tá? Então é bem simples, é só uma questão de definir ali o melhor ponto da instalação. Esse é um outro exemplo se eu colocar no ponto de medição de consumo. Então também posso colocar nessa linha de consumo. A conta só vai alterar, então essas informações eu coloco na hora de configurar o medidor, onde que eu coloquei eles. Foi no ponto de exportação e importação, se foi no ponto de consumo. Nesse caso, imagina o mesmo cenário, o inversor produziu 10 kW, vai passar pelo relógio da concessionária aqui, vamos por 5 novamente. Então, estou consumindo 5. Então, eu sei que eu produzi 10, sei que passou 5 nesse sentido, então eu sei que veio 5 para cá. Tá? Então, o que vai definir o ponto de instalação é sempre onde é mais fácil instalar, onde eu tenho acesso num painel elétrico para colocar o ponto de medição. Quando eu utilizo essa característica aqui de medir no ponto de consumo, eu posso ter o intuito, às vezes, de medir só essas cargas. Vamos supor que tenha mais cargas aqui antes do meu painel, mas para mim o importante é controlar essas cargas ou identificar essas cargas. Então eu posso fazer assim. A maioria dos casos, né, a aplicação principalmente residencial, você vai colocar no padrão de entrada, no primeiro ponto de entrada da instalação, para que tenha certeza que foi pego todos os pontos. Né? Normalmente você não tem esse diagrama para entender certinho onde estão indo as cargas do cliente, então o melhor ponto de medição normalmente é bem na entrada, para você garantir que todo o fluxo está sendo verificado aqui pelo medidor. Mas é interessante conhecer as possibilidades, caso você tenha algum projeto específico que você precise avaliar uma carga específica ou aquela é a carga de interesse, você também pode fazer esse tipo de aplicação. E os dados, né, a comunicação existe entre o medidor, a gente vai ver mais à frente aqui, inversor e o medidor. Ok, então a comunicação entre o medidor, né, dentro do inversor tem uma placa de comunicação, e a comunicação entre o medidor e o inversor é feita através de um cabo, através da comunicação IS485. Essa comunicação ela é bem simples, né? Quem já utilizou sabe. Você utiliza um cabo par trançado, né? Com 3 vias. Então você tem essas conexões BAG e também tem as mesmas conexões com o mesmo nome aqui no medidor, facilitando então essa interligação. Ligo A com A, B com B, G com G e está feita a ligação física. Né? Então vou ter um cabo interligando os dois. Ele tem também uma chavinha que eu devo mudar dependendo da porta que eu uso está feito, né? Conectei e toda a parte física fica feita. Uma dica também é o cabo utilizado, é um cabo aí no mínimo 3 vias, né? Porque eu vou precisar de 3 vias, um cabo de par trançado, Cat5, blindado, dependendo também das interferências que você tiver no local e você avalia a melhor opção. Mas a comunicação entre eles é bem simples. Essa ligação, isso a gente viu interno no inversor. Né? Olhando de uma forma mais geral de diagrama, eu vou ter o inversor conectado à parte CA na rede, o meu medidor também medindo o ponto ali de entrada da rede, e a carga. E a comunicação entre inversor e o medidor vai ser feita através do cabo RS485 direto. Então, a parte de ligação é bem simples. Quando eu tenho mais de um inversor, então tenho 2 ou mais inversores, o inversor ele possui 2 portas de comunicação, RS485-1 e a -2. Eu vou fazer a ligação dos inversores nesse exemplo, RS485-1, então comunico um inversor no outro, aquela rede que a gente chama de mestre-escravo, né, utilizando vários inversores com um único ponto de conexão. E eu tenho uma outra porta que eu posso utilizar exclusivo para o medidor, tá? Então eu posso fazer dessa forma.
Lógico que eu também poderia conectar cada inversor individualmente no Wi-Fi, colocar uma antena em cada um, ou utilizar um cabo de internet e conectar, né, o RJ45 em cada inversor, também funciona da mesma forma. Lembrando que o medidor ele é utilizado para instalação, então se eu tenho, mesmo que eu tenha 10 inversores, o objetivo do medidor é medir a instalação como um todo. Então eu vou ter um medidor medindo tudo, o total daquela instalação, e os inversores, né? Então a gente pode dividir ali em dois blocos, a geração e a medição. Legal. Só para a gente conseguir também ver quais são as interfaces aqui de forma bem prática, né? As interfaces com medidor são essas, então eu tenho uma conexão com o inversor, que é o cabo RS485 que a gente viu há pouco. Eu tenho os TCs, que vão ser conectados aqui na porta específica. Você viu que nessa imagem eu tenho 3 TCs. A gente está falando de instalações residenciais, tá? É o mesmo medidor tanto para redes trifásicas quanto monofásicas. Então, a quantidade de TCs vai depender da quantidade de fases. Se eu tenho uma fase é 1 TC, se eu tenho duas fases são 2 TCs, se eu tenho 3 fases. E lembrando de novo que é sempre do ponto de vista da instalação, tá? Mesmo que eu conecte um inversor que é monofásico, se a minha instalação é trifásica, eu vou fazer a medição das 3 fases, tá? Então, o medidor é sempre olhando para o ponto de vista da instalação. Então, eu conecto ele aqui. Tem alguns LEDs de indicação para verificar o que está acontecendo, mas toda interface e os valores de produção, consumo vão ser verificados via monitoramento ou no inversor. E tenho conexão de tensão também. Então, conecto aqui no quadro o ponto de tensão, encaixo os TCs nos cabos que eu vou medir e comunico com o inversor. Bem simples essa ligação. E esse outro modelo, nessa versão, são as mesmas conexões. Lembra que eu comentei que tem as mesmas funcionalidades? Né? Então também só mudo o lado aqui. Aqui eu tenho a conexão com o inversor, aqui eu tenho a conexão dos TCs e aqui conexão com a rede. Tá? A mesma lógica que eu utilizo para os dois, o resultado final também é o mesmo, só muda o modelo. TCs, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os medidores de corrente. Então para fazer a medição de corrente, para utilizar o medidor, você vai precisar fazer a aquisição de TCs. Na seleção do TC, você deve levar em consideração o seguinte, né? Então, você verifica com o distribuidor. Normalmente, o distribuidor fornece o medidor da SolarEdge, mas os TCs não. Tá? Então, tem que verificar com o seu distribuidor o que ele está ofertando. Talvez possa ser que ele opte por vender. Por que é interessante também, às vezes, fazer essa aquisição separado? O medidor, o TC que você vai utilizar, ele vai ter algumas características. Uma delas é a tensão de trabalho. Então, ele trabalha com 333 milivolts ou 0,333 volts. Tá? Então, essa aqui é uma característica específica do medidor. Né? Por que a gente sempre frisa? Porque se você verificar em algum outro fabricante, se você chegar às vezes, vai ter dois tipos. Tem esse que é com 333 milivolts na saída e tem um outro modelo que é corrente por corrente. Então, você vai ter modelos, por exemplo, 50 amperes barra 5. Né? Então, ele mede 50 amperes na entrada e tem 5 amperes na saída. Esse medidor, conforme a gente pode ver na imagem aqui, ó, ele está escrito 200A barra 0,333 volts. Então, na hora de especificar, você vai ver qual que é a corrente em que você quer medir e falar barra 333 milivolts. Tá? Então, é bem tranquilo para fazer aquisição, só tem que achar quem fornece esse modelo específico. A faixa de medição deve ser compatível com o ponto, né? Então você verifica no local que você vai medir. Então vamos supor, normalmente você pode se basear pelo disjuntor de entrada do seu cliente. Então o disjuntor é de 63 amperes. Então você pode pegar um TC que seja mais próximo, então 70 ou se for um pouco menos 60, enfim, o que você achar comercialmente, fazendo a medição desse ponto. Sempre quanto mais próximo, melhor, né? Maior a precisão. A frequência, né, conforme o Brasil, é 60 Hz, então se você for comprar um produto, talvez seja importado ou verificar, é sempre bom confirmar que é para 60 Hz, porque existem modelos para 50, e a precisão conforme a aplicação. Então, se você tem uma aplicação que precisa ser bem justa a medição, tem que ser uma medição mais precisa, você pode também fazer uma aquisição de um TC que tem essa precisão. Se você não só quer ter uma referência, não tem nenhuma necessidade especial para medição, que a maioria dos casos residenciais, né, é só para ter uma referência, não precisa ser tão preciso, você vai comprar um TC mais padrão. Lembrando que o custo é proporcional, né? Quanto maior a precisão, normalmente o custo do TC vai ser um pouco mais elevado, por isso que é importante entender bem a aplicação, para às vezes não comprar um equipamento que vai ser muito acima do que realmente você precisa, né? Em questão de especificação.
Aqui tem duas imagens só para mostrar, existem N modelos, o importante é que tem essas características, mas eu tenho esse aqui, que é bipartido, então eu abro aqui, né, que tem um ponto de abertura, então não preciso nem soltar o cabo, é só abrir essa parte móvel, encaixo o TC e fecho, então é fácil a instalação. Eu tenho também esse aqui que chama Rugowski, que é um outro tipo de TC, que ele é mais flexível, então normalmente para cabeamentos maiores ou quando você tem uma aplicação maior, tá? Então residencial normalmente vai ser esse aqui, mas você vai verificar o que tem disponível aí para fazer a aquisição, tá? Então esses são os modelos de TC e ele vai conectado no medidor. Legal, então a gente falou agora da solução da SolarEdge, a gente já está bem familiarizado com os otimizadores de potência, com os inversores, e agora a gente está adicionando um novo item aqui também no portfólio, né, para você apresentar para o seu cliente, explicar as funcionalidades, mostrar que é importante entender o consumo, entender o balanço energético do sistema dele, tudo isso acessível na plataforma de monitoramento, para um maior controle, né? Então você consegue controlar isso de forma remota. E agora a gente vai falar então um pouquinho da nossa linha Smart Energy, que aí vai estar linkada com a questão da automação residencial. É importante, por que está linkada as duas informações? Para fazer qualquer controle smart, né, quando a gente fala de inteligência, é importantíssimo ter medição. Tá? Então, quando a gente fala de qualquer função adicional além da geração do inversor, é importante partir como base o medidor. Então, eu vou começar a medir o que eu estou fazendo na instalação, qual é meu balanço, para tomar decisões, o que eu vou fazer com essa energia. Então, eu vou carregar meu veículo elétrico, vou carregar uma bateria, eventualmente, né? No Brasil a gente ainda não está trazendo os produtos para a versão com bateria, porque o mercado ainda está desenvolvendo, mas a gente tem essa funcionalidade. Ou vou utilizar a minha automação residencial, vou ligar uma carga no momento que eu tenho excedente. Então, essas informações estão linkadas. O medidor vai ser o ponto de transição da sua geração para um controle inteligente. Quando a gente fala de automação residencial ou smart home, é legal ter uma definição só para a gente ter uma ideia geral. Mas o que é uma casa smart home, né? É uma casa que conecta diferentes aplicações via rede de comunicação e permite que sejam remotamente acessadas, controladas e monitoradas. Então é você ter controle de forma geral através de uma aplicação fácil, né? De uma interface. E é isso que a SolarEdge vai permitir para você já integrado. Tá? Então a gente quer apresentar aqui a linha Smart Energy, né? Então ele vai integrar ali a energia solar com a automação residencial para que você possa aumentar o autoconsumo e a experiência do usuário, né? Facilidade. Então imagina você poder ligar e desligar uma carga através do seu celular de forma prática, tá? Sem ter que comprar outra caixinha, outro item, além, lógico, né? Você tem os conectores aqui da linha Smart Energy, mas isso já está integrado com a plataforma que você já tem, né? Então você já pode integrar tudo isso na solução que você já vai ter no seu sistema. Então, alguns destaques dessa solução Smart Energy é que ela é uma linha muito intuitiva, tá? Então, que exibe um uso eficiente da energia solar excedente. Então, você vai ter a geração e você vai poder controlar isso de forma intuitiva e prática. Modularidade também é outra característica, então você vai ter flexibilidade para escolher várias soluções, instalar o melhor sistemas para suas necessidades. Né? Então, você vai entender o perfil do cliente, vai aplicar isso de forma que possa melhorar essa utilização. É uma interface simples, intuitiva para controle. Né? Quem já utilizou qualquer ferramenta da SolarEdge, seja o designer, seja o monitoramento, a gente vai falar um pouquinho do mais SolarEdge também nos próximos webinários, né? na sexta-feira. Já sabe que a SolarEdge tem essa característica de sempre inovar e trazer os recursos que sejam práticos de ser utilizados e trazendo essa experiência bem legal para o cliente. E essa solução Smart Energy também atende isso. Ela foi desenvolvida para automaticamente utilizar energia excedente, né? E você então conseguir aumentar esse autoconsumo. No Brasil, a gente tem a regulação que permite, né? O net metering praticamente 1 para 1. Então, tudo que eu gero, eu posso injetar na rede, depois pego da rede, praticamente sem pagar nenhuma tarifa por isso. A gente tem acompanhado no mercado, a evolução do mercado, é natural, né? As concessionárias começarem a querer mudar as regras, o governo ficar de olho nas características. Então, cada momento se torna mais interessante também você aumentar o autoconsumo, ou seja, já estou gerando, a energia é sua, você fez um investimento no sistema. Então, ao invés de colocar na rede, talvez pagar alguma tarifação, você começa agora a tentar deslocar esse consumo sempre para dentro
do momento de maior geração. Isso acontece já em diversos países, alguns por padrão, né, essa necessidade de você sempre tentar pegar essa curva e jogar para dentro do momento de geração. Então dá uma olhadinha aqui, por exemplo, nesse lado esquerdo, a gente tem esse gráfico, onde eu vejo o consumo do cliente aqui da rede, depois o autoconsumo, né? Porque eu estou aqui gerando e já consumindo. E aqui à noite, normalmente é um perfil residencial, né? De manhã, quando vai trabalhar, depois eu saio para trabalhar, tem aqui no horário do almoço um pico, e depois quando chega todo mundo em casa, vai tomar banho, eu tenho um aumento de geração, de consumo, desculpa, da rede. Você consegue, através do gerenciamento inteligente, seja esquentando água, seja ligando o ar-condicionado antes para que já esteja refrigerado o ambiente, diversos exemplos a gente pode dar, jogar essa curva aqui para dentro. Então, na vez de aumentar o consumo aqui nesse momento, eu posso deslocar ele aqui para dentro, aprimorando aqui então o meu autoconsumo. Tá? Então, eu consigo aumentar aqui o consumo dentro desse momento de forma inteligente, para que ali na ponta eu tenha uma menor. Né? A gente está nos dias aí, todo mundo, a maioria trabalha no home office, então tem algumas mudanças também nesse perfil de consumo. E é legal que quanto mais a gente fica na residência, mais a gente tá, mais a gente consegue aumentar esse uso inteligente também, né? Porque aí a curva vai sempre deslocando para o horário de geração da energia. Então é importante se familiarizar já com essa característica do sistema aqui também. Então, vou apresentar agora os produtos, né, Smart Energy que a gente tem. A gente tem uma tomada com medidor, né, então ela tem essa característica de ser praticamente plug, né, então você consegue trocar de carga, então você liga de acordo, normalmente é uma carga que você vai colocar, depois tirar, depois colocar outra. Então você tem uma tomada para fácil encaixe e remoção. Você também tem o Smart Energy Switch, que ele tem um medidor integrado, né, percebe que já é diferente, normalmente esse aqui eu ligo uma carga fixa, por exemplo, eu vou deixar um ar-condicionado, não é algo que eu fico tirando e colocando, aquele ar-condicionado de parede, já encaixo, ele tem as conexões dentro dele e vão ficar fixas. E ele tem um medidor, então eu consigo verificar quanto aquele item está consumindo. Tá? Esse medidor é diferente daquele medidor que a gente falou. Aquele medidor é a nível de instalação geral, né? Quanto que a minha instalação ali, quanto eu estou consumindo, gerando. Esse é referente à carga, quanto aquela carga específica está consumindo. Então é bem legal também, eu consigo entender de forma individualizada o comportamento ali dos eletrodomésticos ou dos itens que eu vou interligar na residência. E também tem o Smart Energy Relay. Né? Basicamente, quando eu quero fazer uma carga liga-desliga, uma lâmpada, algo que eu ligo-desligo, e não tenho tanto interesse ali também saber o consumo, esse não tem medidor integrado. Então, essas são as opções aqui que dão para ser adicionadas. Percebe que eles também se comunicam via wireless. Né? Eu não tenho cabo, então eu conectei ele ali de forma prática, próximo ao ar-condicionado, ele vai se conectar sem fio com o meu inversor. Então, essas aplicações Smart Energy, é interessante a gente ver alguns exemplos, as aplicações são infinitas, né? Tudo que você tem, praticamente que você ligaria na tomada, você também poderia ligar, então traz toda essa flexibilidade. Quando você utiliza a linha Smart Energy, ela vai permitir um agendamento também das operações, então você pode ligar e desligar em horários pré-determinados ou em condições, a gente vai ver algumas das configurações possíveis. E ele suporta também a função de liga e desliga remoto, né? Tudo isso sem fio. Então eu posso ligar e desligar uma lâmpada ou acender a lâmpada externa da minha residência, acender a lâmpada do jardim, ligar um irrigador, conforme for a sua necessidade, através de um toque de botão no celular, né? Porque ele já vai estar integrado com a plataforma de monitoramento. Então aqui é um exemplo, por exemplo, do switch tomada Smart Energy, né? Que é aquele que tem um ponto de medição, então aquele encaixe mais rápido ou aquele encaixe que eu deixo fixo. Eles são para cargas elétricas domésticas, por exemplo, ar-condicionados, ventiladores, exaustores, bombas pequenas, né, bombas d'água, às vezes uma bomba de piscina pequena. Permite ligar e desligar os aparelhos durante a disponibilidade. Então, quando você quer aumentar o autoconsumo, então, por exemplo, um ar-condicionado, você está gerando ali excedente, né, está sobrando energia, você pode ligar aquela carga e ele já vai começar a refrigerar, por exemplo. Então, você vai diminuir a necessidade, às vezes, em outro momento de utilizar aquela carga. E ele tem um medidor de energia, então além de ligar a carga, eu vou saber quanto aquela carga consumiu. E o relé Smart Energy, para cargas normalmente maiores, né, cargas que usam aí uma chave contatora. Então motores, bombas de calor, por exemplo, piscinas, né, aquecidas, ventiladores e exaustores de maior porte. Então normalmente tanto as características elétricas deles são mais robustas, né, e para esses tipos de carga também que utilizam uma tensão maior e um consumo maior.
Para ativar essas funcionalidades, né, no seu inversor que você já tem aí ou que você vai fazer aquisição, elas são habilitadas através do adaptador Zigbee, né? Então, o Zigbee é um protocolo de comunicação que você vai adicionar esse chipzinho que a gente está vendo na parte inferior da tela aqui, a gente vai adicionar ele no inversor, para que você possa fazer toda essa conexão sem fio, né? Então, o Zigbee tem uma plaquinha de comunicação, você vai encaixar a anteninha e daí em diante esses acessórios Smart Energy que você vai utilizar, todos vão se comunicar com o inversor sem a necessidade de você fazer uma instalação de cabeamento pela residência, né? Então simplifica muito a instalação, basta só adicionar esse cartãozinho. Então a comunicação do inversor com o monitoramento vai continuar sendo feita ou via cabo de rede ou via Wi-Fi, né? Uma porta separada para comunicação com a internet, e aí você vai ter uma comunicação dedicada para os itens, tá? Então, no caso, se você tiver Wi-Fi e também esse cartãozinho aqui, o cartão Zigbee para o Smart Energy, você vai ter duas antenas ali para fazer essa comunicação, tá? Então, fica bem prático, bem simples de instalar, sem necessidade de passar cabeamento em toda a instalação. E olhando o diagraminha, a gente vê também a simplicidade. Eu vou ter um medidor fazendo a medição ali conectada com o inversor, tem a conexão CA, né, a conexão com a rede elétrica e os painéis elétricos, enfim, que você já tem as cargas. Conexão com a rede pode ser via, né, com a internet pode ser via Ethernet ou Wi-Fi. E a comunicação desses itens Smart com o meu inversor via wireless, né, utilizando essa rede Zigbee. Bem prático. Legal. Então, basicamente, a gente está falando depois da instalação física e dos detalhes, a experiência do seu cliente com o produto vai ser o controle na palma da mão dele, né? Então, além de conseguir ver o quanto ele está gerando, consumindo, ele pode definir algumas rotinas e também ligar e desligar cargas no seu celular, que é muito legal. A gente tem algumas funcionalidades, né, de configuração, então só para dar uma visão geral aqui, essa aqui à direita é a telinha, basicamente é o que o cliente vê quando ele clica na parte do Smart Energy, a gente vai dar uma olhadinha mais no detalhe, mas as funcionalidades que eu consigo pôr nele são, por exemplo, o Smart Save. Então o sistema usa energia excedente para alimentar a carga, né? A energia da rede só é utilizada se a energia solar não for suficiente, então ele vai sempre priorizar utilizar a sua geração. Então é um tipo de configuração que você pode fazer. Tem a configuração também de agendamento, né? Então ajuste de múltiplas programações de operação automática. Então ele vai desviar a potência para o dispositivo usando o energia excedente da rede, né? Se não houver potência excedente. Então você consegue agendar também para fazer esse ligamento e desligamento. Modo de excedente solar, né? Então permite que você criar uma lista de prioridades entre os dispositivos. Então sobrou energia, liga esse. Se ainda continua sobrando, liga esse e depois esse. Tá? Então você consegue até fazer uma lista de prioridades também no sistema. E liga a parte manual, né? Então você toca nele para alterar o modo. Você quer que liga e desliga ou quer que deixa conforme a programação. Então vamos supor que tem uma programação, mas você mudou de ideia e você quer que liga agora. Ou apareceu uma necessidade, você quer que liga agora. Você toca no botão e ele vai ativar para você essa funcionalidade já no momento. Então é bem prático, você vê que é bem flexível. Isso aqui é um print de uma aplicação, né? Nosso colega Ronilson tem um sistema SolarEdge na residência dele e ele sempre comenta nos webinários, nas apresentações. É bem legal para a gente também ter essa experiência. Agradecendo aí o Ronilson que sempre cede para a gente as informações dessa instalação pessoal dele. E aí ele utiliza e brinca com os produtos, instala e mexe bastante nas configurações para a gente poder ajudar o pessoal. Então, isso aqui é aquela primeira tela que a gente comentou. Aqui eu tenho as informações do balanço energético, aqui é os gráficos indicando o meu autoconsumo e o comportamento. Se eu clico aqui, né, então eu tenho as funcionalidades, por exemplo, para ver monitoramento a nível de módulo, ver as informações direto dos sistemas e vai aparecer um novo botão aqui em cima para mim verificar a parte do Smart Energy. Quando eu cliquei aqui, ele abriu essa tela. Nessa tela eu tenho aqui os itens que estão conectados, então tem, por exemplo, você pode colocar uma carga específica ou colocar num conjunto de cargas, né? Então pode ser várias lâmpadas que estão ligadas num ponto, ou pode ser algumas cargas que você defina. Isso você vai fazer no momento da instalação física. E aí, por exemplo, eu quero ligar na cozinha alguns itens. Eu pressiono aqui e liga. Ou quero ligar o ar-condicionado. Aí eu posso clicar aqui ou outros itens que eu tenha. Nesse exemplo aqui eu cliquei no ar-condicionado. Quando eu cliquei no ar-condicionado, eu verifiquei que ele tem uma programação. Então, qual horário que eu quero que ele liga
e qual horário que eu quero que ele desliga. Então eu vou fazendo aqui as programações, indicando se eu quero que ele só ligue, né, dentro da programação, mas só utilize quando tiver energia excedente, ou se eu quero que utilize energia da rede. Então eu consigo gerenciar de forma inteligente essa carga e depois quando eu volto aqui ele vai simplesmente seguir a rotina. Se eu quiser a qualquer momento vir aqui também e forçar um ligamento, eu vou lá, falo, não, eu quero que ligue agora, né? Eu vou lá e ligo também. Então só para ter uma ideia de como que é essa interface, é bem prática e legal de utilizar. Então basicamente quando a gente está falando de Smart Energy, todas as aplicações que a gente tem abordado essa semana, a ideia é a gente combinar, né, o gerenciamento de energia de todas as aplicações, né? Então, dentro de como se fosse uma central de inteligência. A gente está acostumado e até é importante essa transição, a gente entender as funcionalidades do equipamento para a gente poder tirar o máximo proveito e também mostrar o diferencial. É importante o cliente entender o diferencial do produto, que ele realmente está adquirindo um produto muito inteligente que tem várias funcionalidades que vão facilitar o dia a dia dele, né? Então, o investimento do produto é muito interessante para o cliente sabendo desse horizonte de possibilidades que ele pode ter já agora ou no futuro próximo, né? A gente sabe que o sistema fotovoltaico é para durar vários anos aí. A ideia que a gente quer passar aqui também, por exemplo, tem esse conceito, né? Você teria que ter um inversor para fazer geração de energia, teria que ter um controlador para fazer o armazenamento, um sistema de backup para quando faltasse energia você poder voltar a ter energia na residência ou em cargas, né? Toda a parte de inteligência, então eu compro um dispositivo só para inteligência, aí vou ter um carro elétrico, eu compro um carregador de carro elétrico e adiciono. Tudo isso, cada um com um fabricante, uma interface, uma configuração. Eu vou pagar uma instalação diferente para cada instalador, passar toda a estrutura. E quando a gente fala de um produto inteligente, a gente está fazendo a transição para um único produto. Tá? Então, um produto que já gera energia, que vai permitir no futuro um armazenamento, um backup, que já permite para você toda a parte de inteligência na sua residência e também o carregamento de veículo elétrico. Então você consegue ter num produto só todas as funcionalidades, um único fabricante, uma única garantia, um único ponto de contato. Facilita muito, né? Você vai economizar tanto no produto quanto na mão de obra, né? Uma mão de obra ali e vai conseguir com o mesmo cliente ter várias fontes de faturamento, vai conseguir fornecer várias propostas e manter esse relacionamento duradouro, né? A gente sempre fala que é um sistema que é para durar 20, 25 anos, 30 anos, então é importante ter em mente aí que toda essa caminhada junto com o cliente, você vai precisar de um equipamento que te dê esses recursos, tá? E isso de forma simples, rápida, que tem um ótimo custo-benefício. Então a ideia dessa semana é apresentar isso para vocês. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre Designer, então, mostrar essa ferramenta também fantástica para fazer aquele projeto, para ajudar nas suas propostas e também depois para facilitar após a venda, facilitar na criação do monitoramento e também sobre o Mais SolarEdge. Então é isso, pessoal. Agradeço a participação, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha instigado a pesquisar um pouquinho mais sobre essa questão da automação residencial e levar isso para os clientes. Acho que é importante mostrar os diferenciais e se destacar no mercado por ser uma empresa que vende solução, né? E não uma empresa que vende só um produto. Né? Produto tem um monte na prateleira, agora solução, a gente tem certeza que esse mercado precisa bastante de profissionais que levem isso à frente. Legal? Estou acompanhando aqui as perguntas, eu vi que não tem muitas perguntas. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Paulo Politano, ele pediu se seria interessante tivesse vídeos. Sim, eu acredito que temos vídeos, eu preciso só consultar o time de marketing se já tem vídeos aqui em português disponíveis, mas eu vou consultar, essa semana vai bem de encontro, a gente está falando bastante sobre residencial, acho que é legal a gente também compartilhar esse material, mas eu vou passar aqui, tá, Paulo? Se tiver, a gente vai pôr nos grupos de WhatsApp e divulgar isso aí, tá legal? Mais nenhuma pergunta? Então é isso aí, pessoal. Eu encerro por aqui. Vejo vocês amanhã no mesmo horário. Vamos falar um pouquinho sobre o designer. Um abraço a todos. Boa semana aí. Tchau, tchau.